Olá, estudantes da terceira série! Neste vídeo vamos falar sobre energia. Neste vídeo nós vamos retomar os conceitos de energia. Então, nosso grande objetivo é fazer com que você compreenda que o universo ele é composto por duas palavras apenas, matéria e energia. O que não é matéria é energia. E agora nós vamos focar então nesse conceito que muitas vezes ninguém sabe dizer ao certo o que é. Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho? Olha só, pessoal, você já deve ter ouvido essa frase do Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Cara, isso aqui é um enunciado muito importante. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Pessoal, se tratando de energia, vamos pensar? A energia que está em você, ela veio da onde? Cara, a energia que abastece o nosso planeta, ela vem de uma fonte primária que é o Sol. O Sol, ele é fantástico, tem muita energia lá dentro dele. Ele lá dentro, né, você tem átomos de hidrogênio sendo esmagados um contra o outro, e nesse processo um núcleo de hidrogênio ele entra dentro do outro por um processo que nós chamamos de fusão nuclear. E quando isso ocorre, esse encaixe só acontece se ele liberar uma quantidade de energia. E essa energia chega até nós por ondas eletromagnéticas, e aí as plantas absorvem essa energia e nós vamos lá e comemos as plantas, as folhas, o caule, as raízes, os animais que se alimentam dessas plantas, e deste modo a energia que um dia esteve no Sol, ele chega até nós, tá? Então repare que a energia, ela sempre está mudando de lugar, ou seja, ela sempre está se transformando. Quando ela veio do Sol, ela veio por ondas eletromagnéticas, depois as plantas absorveram, né, amidos e tal, e toda aquela parte da biologia, e a gente adquire essa energia das plantas. Pessoal, mas assim, no geral, num contexto geral, o grande objetivo da energia é você ter, no final de contas, a energia elétrica. Então, a nossa casa, a indústria, né, basicamente, a parte da energia elétrica ela é fundamental. Então, o mundo inteiro fica buscando transformar outras formas de energia em energia elétrica. E aqui nós temos nesse slide as placas solares, as placas solares, né, que também são chamadas de células fotovoltaicas, e nós temos uma usina eólica e nós temos uma usina nuclear. Galera, falar um pouquinho dessas usinas, o que elas têm em comum? Elas pegam uma forma de energia e convertem em energia elétrica. Por exemplo, a usina, essas placas solares, a usina solar. Você pode pensar em usina solar? A energia que vem do Sol, a energia solar é transformada em energia elétrica. A usina eólica, a energia que vem do movimento do vento, ela é usada para gerar a turbina e assim nós temos a energia elétrica, a transformação da energia do movimento em energia elétrica. A usina nuclear, a energia que vem do núcleo atômico, ela está sendo transformada em energia elétrica. Vale destacar que na usina solar, a célula ela tem elétrons e a luz ao bater, né, ela bate ali, a placa absorve um pouco dessa energia e solta um elétron. E esses elétrons são canalizados e aí nós temos a energia elétrica. A energia nuclear, a energia vem do núcleo dos átomos. Os átomos, eles têm os prótons ali se empurrando, eles não se amam, eles se odeiam. Então essa energia é usada, né, quando você quebra o núcleo atômico por um processo chamado de fissão nuclear, você abre esse núcleo e aí você libera essa energia interna do núcleo. Pessoal, então são, né, todas elas pegam uma energia inicial e convertem em energia elétrica. Pessoal, vamos falar um pouquinho de alguns tipos de energia. Eu quero que você entenda o seguinte, né, sem olhar para o slide. Nós temos diferentes tipos de energia. Por exemplo, a energia cinética, que é a energia do movimento dos corpos. Tudo que se move tem essa energia do movimento, que é a energia cinética. Nós temos o calor. O calor é uma forma de energia. Nós temos o que mais? A energia gravitacional. Toda vez que você tiver uma massa num campo gravitacional,
com uma altura, você vai ter essa energia chamada de gravitacional. E assim sucessivamente. Beleza, nós temos diversos tipos de energia. E essas energias, elas podem ser utilizadas para gerar eletricidade, para gerar calor e ainda outros tipos de combustíveis, né? Por exemplo, a biomassa ela tem uma energia interna. Se você pegar lá, né, hoje nós temos a biomassa, a transformação de soja em energia, por exemplo. Tá? Então nós temos diversas fontes de energia que podem ser aproveitadas para gerar eletricidade. Pessoal, então assim, olha só essa figura. E nós, seres humanos? Pessoal, nós temos energia? A resposta é sim. Você lembra que eu mencionei que a física ela não consegue dizer claramente o que é energia. No entanto, ela sabe que qualquer sistema que tem energia, ela é capaz de se movimentar. Ele é capaz de se movimentar. Ou seja, tudo que se move é porque nele tem algum tipo de energia. E nós, seres humanos, nós temos a energia que nós chamamos de energia metabólica, as calorias, tá? Pessoal, e olha que interessante, só para você entender, repare bem esse trem aqui, trem Maria Fumaça, é um trem a vapor. Pessoal, o calor ele é usado para movimentar o trem. Né? Hoje os trens são a diesel, outro tipo de combustível. Cara, a energia calorífica da queima do diesel é utilizada para movimentar o trem e assim sucessivamente. Galera, se você pegou essa parte, lembre-se que o principal, o grande objetivo, do modo geral, é você ter a energia elétrica. Mas o que é energia elétrica? Olha só, bem simples para você. Você sabia que a energia elétrica nada mais é do que a energia do movimento dos elétrons? Então o elétron ele vai percorrer um fio de cobre, que é um condutor, e ele vai com uma certa velocidade. E a energia do movimento é a energia elétrica. E essa energia eu posso utilizar para diferentes finalidades. Beleza? Então olha só. Lembrando que essa energia, nós temos o celular, que ele tem a bateria que eu posso armazenar a energia elétrica dentro da bateria. Então, veja, a bateria nada mais é do que um pacote de energia, tá? Vou falar uma coisa para você, tá? Pessoal, lembre-se, a vida útil de uma bateria, ela foi feita para aguentar uma quantidade de cargas. Então, não adianta. Se você tem uma bateria, hoje está bem avançado isso, mas se comprou um celular, a bateria dele foi feita para aguentar 80 recargas. Deu 80, 81, ele já não vai segurar tanta carga. Cara, ele tem uma vida útil, tá? E um detalhe, uma bateria, ela é, mais uma vez, um pacote de energia que você pode carregar. Beleza? Pessoal, então, veja, nós falamos, do modo geral, da energia e agora eu quero que você pense comigo na energia térmica. Olha como é fantástico você gerar eletricidade através do calor. Para isso, você precisa desse arranjo, você precisa de uma turbina. E cada estudante, você da terceira série, você vai ver isso. Como é que você gera eletricidade do modo simples? Você precisa de uma turbina. Cara, a turbina ela nada mais é do que dois ímãs que produzem um campo magnético entre eles. E toda vez que você largar uma barra de ferro entre esse campo, você vai deslocar os elétrons dessa barra. Ou seja, nós dizemos que tem que variar o fluxo magnético. Você tem um campo, você tem um ímã, em que o norte tem um campo direcionado para o sul do outro, e aqui se você movimentar qualquer material ferromagnético, você vai deslocar os elétrons desse material ferromagnético. É assim que nós geramos eletricidade. Então você tem que estar movimentando uma barra de ferro ali. Vamos pensar de um modo simples. Então, para você fazer isso, nós podemos usar a água movimentando, o vento movimentando, e no caso uma usina termoelétrica, você usa o calor para ferver a água. Você pega e ferveu a água, o vapor da água vai passar pela turbina, e na turbina ela vai girar a turbina. Ao girar a turbina, você gerou eletricidade. O gerador vai transformar, aquele vapor vai ser usado para gerar a turbina e você gerou eletricidade. O que acontece? Esse vapor, ele volta, ele vai ser condensado. Uma parte dele sai e uma parte ele volta para virar água líquida de novo. É desse modo que nós geramos eletricidade num sistema
termoelétrico, beleza? Pessoal, um detalhe importante, se você pegou tudo isso que nós mencionamos nessa aula, vamos aplicar numa atividade. Ele fala o seguinte, já que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, é possível criar um motor com uma bateria eterna? Isto é, uma fonte de energia que nunca precisa ser carregada? Pessoal, o que você acha? Você acha que é possível criar um sistema que ele se autoalimente? Você terá um tempo para responder e na sequência nós vamos fazer a correção dessa atividade e eu espero que você acerte.
Então, pessoal, vamos fazer a correção dessa atividade? Galera, bem simples para você. Tem como você ter um sistema que se autoalimente? Pessoal, isso não, né? É impossível. E eu quero que você pense bem simples. Você sabe que você sempre vai precisar de uma energia inicial. Ou seja, você tem que ter um sistema que fique abastecendo. E aí é claro que esse sistema, se ele vai estar abastecendo a todo instante, uma hora ele vai terminar. Então, repare que você não vai conseguir ter um sistema que se autoalimente, porque você vai ter que sempre estar abastecendo. É bem simples, né? Se fosse assim, pessoal, imagine um sistema que é sempre a energia eterna. Isso não existe. Só para você pensar junto comigo, vamos pensar assim. Pegar um exemplo. O urânio. O urânio, uma hora termina. Qualquer fonte de energia, pessoal, você tem que estar renovando a todo instante. Então, pessoal, não tem como você ter um sistema que se autoalimente eternamente. Seria bacana se tivesse, mas não tem, não é verdade? Então vamos lá. Segunda atividade, ele fala o seguinte: sabemos que a energia do universo ela é constante e ela sempre muda de lugar. Em algumas linhas, descreva como a energia do Sol chega até você. Querido estudante, você terá mais um tempinho para responder e na sequência nós vamos retornar com a solução dessa atividade e eu espero que você acerte.
Então, pessoal, vamos fazer a correção? Galera, eu mencionei vários momentos durante a aula que a energia que saiu do Sol, hoje ela está em mim, está em você. Mas como é que ela chegou até mim? Como é que ela chegou até você? O Sol manda a energia por ondas eletromagnéticas. As plantas absorvem por um processo chamado fotossíntese e aí elas armazenam essa energia, né? Glicose, amido. E aí os animais vão lá, comem as plantas, nós vamos lá, comemos os animais, comemos as plantas, os frutos, o caule, as raízes e essa energia fica até nós. É curioso pensar, né? A energia que está em mim, está em você, um dia esteve no Sol. Beleza? Pessoal, então assim, de um modo geral, né, nós falamos sobre a conservação de energia, falamos de diversas formas de energia, falamos de algumas usinas geradoras de eletricidade que têm como princípio básico pegar uma fonte energética e transformar em energia elétrica. Então, meu querido estudante, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a você muito sucesso, um forte abraço e até uma outra oportunidade.